Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for... Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o episódio piloto. Estamos no primeiríssimo episódio da série de podcasts da Teresa Pérez. Hoje falando sobre a Riviera Francesa e a região conhecida como a Costa Azul. Eu sou o Gabriel Moreno e para falar com a gente hoje temos uma convidada muito especial, Edna Palatinic. Edna, uma honra ter você aqui hoje. Oi, Gabriel. Prazer meu de estar inaugurando aí esse podcast de uma empresa tão bacana como é a Teresa Pérez. Eu é que me sinto bem honrada. A Edna foi diretora de conteúdo da TV Globo por mais de 30 anos, assinando diversos produtos televisivos, roteiros de novela, ganhando prêmios por isso. E hoje é diretora de conteúdo de novelas da HBO Max e foi produtora executiva da novela Beleza Fatal. E além de tudo isso, ela é uma apaixonada pela região da Riviera Francesa, tanto que já foi 8 vezes para essa parte conhecida como a Costa Azul. Mas antes da gente começar, vale ressaltar aqui que o que a gente está considerando como Riviera Francesa é toda aquela parte do sul da França, banhada pelo Mediterrâneo, e que vai de Toulon até o Principado de Mônaco. E bom, para começar, Edna, eu queria te perguntar um pouco sobre como essa região se tornou um hotspot desde o início do século XX e como é que ela foi, entre algumas aspas, descoberta, né? Por que ela é um destino até hoje tão desejado por viajantes de todo mundo? Olha, eu vou mais além, porque para mim a Riviera Francesa não se separa de um bom pedaço da Provence, né? Porque elas estão intimamente ligadas, elas ficam separadas pelos Alpes ali. Então, o que eu posso dizer da Riviera e da Provence é que são... a palavra é enfeitiçar. Ela enfeitiça, e eu acho até incrível que só, para mim, tardiamente, no meio praticamente do século XIX, ela tenha sido descoberta como local turístico. Na realidade, ela começou a ser procurada nem pelos franceses, mas pelos ingleses, que iam para lá em busca de cura nas águas, no mar, né, para asmas, doenças pulmonares. Então, não à toa, os ingleses construíram a Promenade des Anglais, que é justamente a via principal, a Avenida Atlântica deles, né, que são praticamente 8 quilômetros, foram eles que construíram. Não à toa, figuras eméritas como a Rainha Vitória fez 8 viagens para Nice, para a Riviera, para cuidar da saúde, fugindo do inverno horroroso da Inglaterra, né? Então, a Riviera e a Provence são inacreditáveis. Se eu fosse fazer alguma comparação, ela tem o privilégio de ser como o Rio de Janeiro, que é ladeado de montanhas e mar. Então, isso é uma coisa mágica, com uma temperatura super controlada. Tanto é que os hotéis, logo no meio do século XIX, eles fechavam no verão, eles só abriam durante o inverno, que era justamente para esses estrangeiros desfrutarem dessa estação num clima ameno. E é muito legal que aquela região ela é muito condensada ali, né? As pequenas cidades e os vilarejos estão muito perto um dos outros, né? É uma coisa que muita gente faz, inclusive, né? Muita gente aluga um carro e consegue conhecer Saint-Paul-de-Vence, Saint-Tropez, Nice, Cannes, chegar até Mônaco. É uma região que parece, né, olhando no mapa, grande, mas que em alguns dias você consegue conhecer tudo ficando um pouquinho em cada lugar, né? É uma viagem que você pode fazer facilmente. Agora, o difícil é conseguir visitar tudo em pouco tempo, porque você se fascina, se encanta, se enfeitiça com todos os sentidos, com o paladar, com o olhar. Você olha e vê o Mediterrâneo,
você sente a fragrância das lavandas, das flores, dos verduras, legumes, nos mercados que toda cidade tem. É tátil. A Riviera Provence é uma coisa que incita nossos sentidos. Realmente é uma explosão dos sentidos. Tem esse charme também, né? Porque apesar de ser uma região cosmopolita, né? Uma região que você tem toda a estrutura ali de um destino turístico, ela também tem esse lado mais bucólico, com um clima mais ameno. Inclusive, a Riviera começou a ser mais bem aproveitada, principalmente pelos franceses, por causa desse clima afastado das grandes cidades, que os artistas principalmente começaram a procurar para as férias, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi, principalmente, a descoberta dos artistas ali nessa região? E por que eles foram tão essenciais, tão importantes para a construção do prestígio dela? Olha, é uma região tão inacreditável. Ela é um banho de cultura, ela é banho de mar, ela é banho de tudo, de história. Então você conjuga em pequenos vilarejos e cidades maiores como Cannes e Nice. Você tem a montanha, você tem o mar, você tem a gastronomia, você tem a história, você tem a arte, tudo ao teu dispor. Então, não à toa, todas as grandes celebridades começaram a frequentar. Principalmente, se a gente for olhar, a partir de 1920, você tem o conceito de roupa de banho, né? Que promoveu, então, as pessoas a poderem desfrutar de banho de mar, do chamado banho de mar, que é essa coisa tão corriqueira para a gente, mas que, na época, historicamente, era uma novidade muito grande, né? Não era tão comum na Europa, né? Não, era a primeira vez que as pessoas tinham roupas feitas para entrar em mar. Com isso, você já atrai uma série de pessoas que são, digamos, transgressoras para suas épocas. Então, por exemplo, você tem o Scott Fitzgerald com a mulher Zelda, que ficaram tão encantados com a região que compraram uma vila, né, lá. Chama Vila Saint-Louis, que depois virou até hoje é um hotel lá em Rouen-les-Pins. Então, assim como ele, a Chanel, vários pintores, né, como Picasso, Matisse, Chagall, Raul Dufy, Léger, Braque, todos foram indo para lá a passeio ou como opção de vida, né? Já antes deles, o Van Gogh já morava ali na região da Provence e esteve em vários lugares, entre eles Saint-Rémy de Provence, que é onde ele pintou Starry Night, a Noite Estrelada. Talvez a obra mais famosa dele, né? Exatamente, a mais conhecida foi pintada ali. E legal você ter mencionado a Chanel, porque ela é realmente uma criadora de tendências, né? E já nesse momento uma marca muito consolidada na Europa. A própria Coco Chanel esteve na região da Riviera Francesa diversas vezes, e muita gente associa a consolidação do padrão de beleza do bronzeamento, né, de ter uma pele bronzeada, às aparições da Chanel por lá. Vale lembrar que até o começo do século XX, mais ou menos, nem todo mundo queria ser bronzeado. Ter uma pele queimada pelo sol era sinônimo de trabalho braçal, era algo comum às pessoas que não podiam se proteger do sol no dia a dia, no cotidiano. E aí, conforme os benefícios da exposição solar foram sendo descobertos, tomar sol virou uma tendência, sinônimo de saúde, de uma vida boêmia, de uma vida bem vivida. E ter uma pele bronzeada virou padrão de beleza. E aí muita gente começa a frequentar a Riviera Francesa para tomar sol depois de uma aparição da Chanel, né, da própria Coco Chanel. Ela aparece na Riviera Francesa com uma pele totalmente queimada e isso chega a ser capa de jornal na França. E é a partir disso que se consolida uma tendência de ter a pele mais marcada pelo sol mesmo. Exatamente. É uma região que era bastante propícia para esse tipo de liberdade, né? Só tendo o mar na frente, aquele mar turquesa, é uma variedade de vilas medievais. Por exemplo, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, nós temos
um banho de arte com a Fondation Meg, que fica na beira antes de subir a colina para Saint-Paul. Saint-Paul-de-Vence, um pequeno vilarejo, não chega nem a ser uma cidade, que conserva ainda um castelo medieval no topo de uma colina. Então, é um castelo totalmente fortificado contra os invasores, é uma coisa bem Idade Média mesmo. E que no topo da cidade essa construção segue conservada e ali na parte de baixo uma coisa bem mais moderna. Sim, lá embaixo a gente tem o famoso La Colombe d'Or, que serviu de hotel e restaurante para vários artistas. Esses artistas pagavam suas contas, suas refeições, suas hospedagens, pintando painéis, quadros para o proprietário na época do La Colombe d'Or. Então, você imagina poder almoçar vendo um painel do Léger, quadros do Braque, do Picasso, isso não tem preço. Então, você associa a arte com a gastronomia. Então, é absolutamente inacreditável essa experiência. Ainda em São Paulo, que tem as lojinhas, galerias, pequenas galerias de arte, lojas de artesanato, uma atrás da outra, você tem a catedral, a igreja de São Paulo, que é maravilhosa, e você dá de cara com outro restaurante, hotel da cadeia que faz parte do Relais Chateau, que é o Le Saint-Paul, que você come vendo a paisagem da Provence lá embaixo. Então, são coisas que jamais vistas, é o encontro de mar e montanha. E é nessa catedral que o Matisse tem os vitrais, não é? Não, é uma pequena igreja em Nice, nos arredores de Nice, que ele fez um vitral e um desenho nos azulejos, um desenho em preto, com traço preto. O grande boom de turismo lá começou exatamente por causa desses artistas, né? Então, é importante dizer que antigamente a região da Riviera Francesa era vista como uma região provinciana, que não era muito frequentada pela elite, sobretudo pela elite artística. Quem começou a arrumar em direção àquela região foi Cézanne, que, um pouco deprimido por conta da vida, um pouco mais cinza de Paris, decide passar um tempo na região de que ele é natural. E aí começa a explorar um pouco a Riviera Francesa, né? Começa a descobrir as praias. E aí, a partir das primeiras pinturas do Cézanne, que outros artistas, principalmente pintores, começam a arrumar em direção à Riviera Francesa. E aí começa, né? Matisse vem logo depois, Monet, Picasso talvez tenha sido o mais famoso deles, que decidiu viver um tempo por lá, escolheu o local para criar a família dele, né? Para criar as filhas dele. A gente está falando de uma região, Nice, por exemplo, até 1860 sequer pertencia à França. Era uma região que pertencia à Itália. Chamava Nisa. E aí, depois da elite artística começar a conhecer a região, isso ali no começo do século XX, no final do XIX, começo do XX, que a gente começa a ver esse boom de pessoas, principalmente da elite, querendo visitar a Riviera Francesa. Não à toa também esses artistas que foram os modernistas da época. O Matisse, por exemplo, ele no início da carreira, ele era considerado fauve. Fauve é fera, é bicho, né? Porque a Riviera é uma explosão de cores. Ele, o Dufy, então é uma explosão de cores. Ela tem o sol, o céu azul, a água turquesa, as montanhas com flores, os campos de lavanda. Isso tudo trouxe para eles que moravam, digamos, os franceses principalmente, que moravam ali por Paris, estavam habituados com coisas mais cinzas. Então, de repente, você tem essa explosão de cores, né? Cores, de sabores. Então, isso fica muito intenso, principalmente para os artistas plásticos. É legal isso que você falou, que é um lugar que enfeitiça porque ele aguça nossos 5 sentidos, né? Aguça todos os nossos sentidos, né? A começar do olhar, né? Com essa explosão de cores que vão da cor do céu, da cor do mar, do amarelo do sol, da luminosidade intensa, né, para os pintores, principalmente, das cores das flores, dos campos de lavanda, por exemplo. Aí vamos para o paladar,
através da gastronomia riquíssima em peixes, crustáceos, e ao mesmo tempo até com influência ali das massas da Itália, que é muito próximo. Depois o olfato, não à toa, a Provence, ali a Riviera, Nice, temos fábricas de perfumes. Grasse é a capital da indústria de perfumes, né? Grasse tem a Fragonard. O Chanel número 5 foi feito a partir de flores de Grasse. Até hoje, parte da essência é tirada ali dessa região. Exatamente. Então, a L'Occitane é originária da Provence, né? Os cheiros de lavanda para sabonetes, óleos essenciais, tudo. Então, nós temos o aroma, né? Nós temos o paladar, a visão, o aroma, o tato, porque é tudo tátil, né? Só esfregar a lavanda já é uma sensação que exala lembranças e memórias, né? Esse é um programa, inclusive, muito feito, né, por quem conhece essa região da Provence e da Riviera Francesa, que é você conhecer os campos de lavanda, conhecer as fábricas de perfume. Dá para você, inclusive, ver as primeiras essências que fizeram parte ali da evolução dos aromas mais conhecidos da indústria da perfumaria hoje. Então, o Chanel número 5, os perfumes da L'Occitane. Existem os museus ali, né, de perfumaria. Tudo isso é um dos programas mais queridos aí pelos nossos viajantes da Teresa Pérez. E para terminar, faltou o auditivo. Ah, sim, isso é um capítulo à parte. O festival de jazz é super famoso. O Alepan, que é justamente onde o Scott Fitzgerald comprou uma vila, né? E curioso que ele atraiu não só a aristocracia no século XIX, né? Veio a Rainha Vitória e vários membros da nobreza europeia, como toda sorte de artistas. Não à toa, Cannes e essa região, de modo geral, da Provence, são atrativos para vários festivais, né? Nós temos o Festival de Cinema, que foi criado em 1946, bem pertinho do Carlton. Então, nós temos uma sucessão de festivais e mercados que mantém Cannes ativo o ano inteiro. Nós temos o MIPCOM, que é o festival, é o mercado de audiovisual mais importante, né? Nós temos o Festival de Publicidade, né, que também é um dos mais famosos, o Leão de Ouro. Então, são cidades todas interligadas. Você vai andando de uma para outra em poucos quilômetros. Não são viagens intermináveis, são cidades coladas. E cada uma tem um tipo de atração, tem um diferencial que você não se cansa de descobrir. A cada vez você vai descobrindo novas coisas. Por exemplo, numa das viagens, eu me dei conta que Cannes fica a 10 minutos de barco de um arquipélago chamado o Arquipélago Lerran, que uma das ilhas é a ilha de Santa Margarida. Nessa ilha, diz a lenda, tem uma fortificação onde ficou preso o famoso Homem da Máscara de Ferro, que uns atribuem a ter sido um irmão do rei Luís XIV, que teria aprisionado ele por questões políticas, por poder. E a gente entra e vê a cela do chamado Homem da Máscara de Ferro, que mais adiante, séculos adiante, o Alexandre Dumas usou essa história para fazer o seu famoso livro, que já virou filme, chamado O Homem da Máscara de Ferro. Nessa mesma ilha tem um museu marítimo. Então, é um pedaço de terra que você tem uma fortificação, você tem uma igreja maravilhosa, você tem um museu. Então, são pequenos pedaços de terra, cidades minúsculas, vilas, povoados, que você tem várias atrações para ver. Então,
inesquecível você ir descobrindo cada vez um novo povoado desses. Eu acho que são programas também que qualquer momento do ano que você visitar essa região, você vai encontrar algo para fazer. Algum programa, algum festival, como você falou. E mesmo fora da alta temporada, também tem muita coisa sempre rolando. É um destino que agrada a qualquer tipo de viajante, né? A gente tem uma parte ali mais badalada, como é, por exemplo, a região de Saint-Tropez, que é uma região ali mais para quem quer ver e ser visto, quem quer curtir uma festa de noite e curtir ali uma vida mais boêmia durante o dia. Mas a gente também tem a parte um pouco menos badalada, né? Mais tranquila, que é toda ali a região de Cannes, Saint-Paul-de-Vence, Èze principalmente, né? Então é uma viagem que dá para ser feita em família, dá para ser feita em casal. Muita gente aluga um carro para conhecer cada uma das vilinhas ali, vai passando por todas elas. E cada uma dessas regiões tem uma curiosidade sobre a sua fundação, né? Saint-Tropez era uma minúscula vila de pescadores que foi descoberta quase, né? Ou começou ali a ser frequentada também por um artista francês, o Paul Signac, que cansado ali, né, de toda aquela badalação, aquela vida mais agitada de Paris, ele decide fugir um pouquinho da vida mais capitalista e fundar uma comunidade anarquista ali em Saint-Tropez. Saint-Tropez ficou muito famosa, inclusive, por causa da Brigitte Bardot, né, que também tem uma vila ali. Exatamente, ela comprou uma vila, La Madrague, que, aliás, La Madrague também virou uma música muito popular na década de 60, cantada por ela. E aí Saint-Tropez virou, pelo sucesso que ela fez em Deus Criou a Mulher, que ela parecia nua, virou um local de paparazzis. Então, ficou todo mundo querendo ver a Brigitte Bardot. Ela que foi para lá para ter paz e se isolar, né? E ter liberdade de entrar no mar. Na hotelaria a gente também tem, principalmente em Cannes e Nice, a gente tem vários ícones, né, hoteleiros. Principalmente o Negresco e o Hotel Carlton, né? Que são um dos hotéis mais icônicos, construído inclusive por um russo, né? Exatamente. Um grão-duque, sobrinho do Tsar na época, ele quis se afastar da corte porque ele tinha se apaixonado por uma dançarina. Então ele resolveu que não tinha acomodações que atendessem ao gosto aristocrata dele. Então ele construiu para essa namorada dele, Sophie de Meyerbeer, que na realidade era até uma neta do Pushkin, que a família do Tsar não via com bons olhos. Então, ele mandou construir o que seria o Hotel Carlton. Quem não quer ir tomar um chá ou sentar no bar do Hotel Carlton, cheio de mármores, em estilo neoclássico, e ficar vendo a vida passar? Não tem coisa melhor. Idem do Hotel Negresco, né, que foi construído, na realidade, foi uma concepção de um jovem romeno chamado Negresco, e virou o Hotel Negresco. Claro que esses hotéis, mais adiante, foram vendidos para grandes empresários, enfim. Mas ambos são patrimônio histórico da França, né? Agora, fora disso, tem uma infinidade, milhares de hotéis lindos, pequenininhos. Como eu já falei, tem o Le Saint-Paul, que é um hotel que você olha a Provence de cima, né? Você tem em Èze, por exemplo, que é outra cidade, digamos, que era fortificada, que era em cima de um morro medieval, que vai até praticamente século XV, XIV, XV, você tem o famoso La Chèvre d'Or, que é um hotel e restaurante estrelado pelo Michelin. Então, e que você se depara com uma vista do Mediterrâneo que é de tirar o fôlego. Então, é inesgotável a quantidade de coisas interessantes que servem para a família inteira, inclusive, que podem entreter desde uma pessoa sozinha até uma família completa com filhos. É inesgotável, é só fazer a opção
escolher qual o programa que você quer fazer. Maravilha. E aí, Edna, falando das grandes cidades, principalmente Cannes, Nice, quais são os programas que você considera obrigatórios de serem feitos nessas duas? Bom, nisso você tem a Promenade des Anglais, que é um calçadão para você ficar andando, relaxando, vendo o mar ou mergulhando. Você tem uma sucessão de restaurantes também na Cidade Velha, que sobe pela colina, assim como lojas de artesanato. Em Cannes você tem a Croisette, que também é um imenso calçadão, onde você pode ficar lá vendo as modas e vendo a vida passar. Sem falar nos bares, nos cafés, não só dos hotéis grandes, como Majestic também, que é outro ícone. Você tem também, na chamada Cidade Velha de Cannes, que é o Le Souquet, uma infinidade de restaurantes maravilhosos e de lojas de artesanato. Enfim, nessas duas maiores cidades, mais cosmopolitas, você tem comércio e serviço à vontade e longe de sabores das grandes cidades, das grandes metrópoles. Você está caminhando e dá de cara com uma igreja maravilhosa em plena Cannes, uma catedral medieval gótica. Enfim, são infinitas as possibilidades, né? É um destino tanto para slow travel, né, para quem quer ver a vida passar ali à beira-mar, mas também para quem gosta de badalo, né? E aí, indo nesse sentido do badalo, eu queria te perguntar sobre Mônaco, ali a última cidade, quase, né, acabando a Riviera. Sim, Mônaco e Monte Carlo, né? Então, em Monte Carlo você tem o cassino, né? Que é, por si só, já uma grande lenda palpável, né? Que é de um luxo absoluto. E Mônaco também, que tem 2 quilômetros quadrados, né? Essa região atrai tanto que até um inglês como Hitchcock, que foi para lá e rodou um filme que foi premiado e que tem a futura princesa de Mônaco como a protagonista, que é Ladrão de Casaca, que foi todo filmado ali na Riviera, inclusive no Hotel Carlton. Todos os grandes milionários procuraram ter seu refúgio nessa região da Riviera. O Sean Connery comprou uma vila lá também. Então, a gente não tem só a transgressão de artistas como Van Gogh do século XIX e artistas do século XX como Picasso. Nós temos... os Rolling Stones passaram uma grande temporada lá, alugaram. O Keith Richards alugou uma vila. Eles ficavam lá cozinhando, olhando o mar. Então, nós temos dos milionários e temos a possibilidade de uma pessoa comum fazer viagens inesquecíveis. Eu não iria para lá para ficar menos que 10 dias. Pela diversidade de paisagens e de programas para ver, de cultura, de arte. E mais, o que eu acho mais curioso dessa região toda é que a arte e a história são integradas, elas não estão restritas a museus, elas estão pela rua, elas estão ao seu alcance, ao alcance da mão, desde a fonte em Saint-Paul-de-Vence, que você para tomar um gole d'água, para se refrescar, para passar uma água no rosto, até essas lavandas que você pega, esfrega com as mãos. A arte está na pequena igreja, como eu mencionei, que Matisse fez um vitral. Então, ela está ao alcance de todos. Ela não é confinada, ela é uma arte, uma história integradas. Ela faz parte da cidade, né? Cidades, das diversas cidades. Maravilha, Edna. Chegando aqui, então, já para o final do nosso papo,
eu queria inaugurar aqui uma pequena dinâmica com você, que está dividida em 3 blocos. Eu vou falar aqui alguns dos destinos que a gente mencionou hoje, e eu quero que você me diga um programa obrigatório em cada um deles. Começando por Grasse. Eu visitaria uma fábrica de perfume e o Museu do Perfume, com certeza. Maravilha. Saint-Paul-de-Vence? Eu primeiro me refrescaria na fonte principal, maravilhosa, que é do século XVII, data do século XVII. Botaria uma aguinha no rosto e beberia um gole d'água e depois iria almoçar no Colombe d'Or, olhando o painel do Léger e o do Picasso, e os quadros de Picasso e Braque. O La Colombe d'Or, que é o restaurante que a gente já citou aqui, que os artistas trocavam a estadia pelos painéis que eram pintados na parede depois. Eze. Eze, eu ficaria olhando aquele Mediterrâneo exuberante, almoçando no La Chèvre d'Or, que é outro restaurante estrelado maravilhoso. Perfeito. E no La Chèvre d'Or dá para ver, em dias mais abertos, né? Você consegue enxergar a Itália já. Sim. Dá para você ver ali a Itália, a costa da Itália. Perfeito. Saint-Tropez. Saint-Tropez eu ia passear pela Casa dos Pescadores. E ia dar uma olhada no La Madrague, que era a vila da Brigitte Bardot. Cannes. Além das coisas mais famosas, eu iria visitar o arquipélago Lerran, onde tem a ilha Saint-Marguerite, que eu já falei, para ver onde era a cela do Homem da Máscara de Ferro, além de ver o Museu Marítimo. Nice. Nice, eu iria passear na Cidade Velha e depois iria ao Museu do Matisse, para ver os cutouts dele, as colagens dele. Mônaco. Mônaco, eu iria ver a Fórmula 1, né? Circuito de Rua de Mônaco. Circuito de Rua de Mônaco. Do ladinho ali de Mônaco, Monte Carlo. Eu vou pro cassino. E a última, para fechar, Antibes. Antibes, eu ia escolher a minha lagosta do viveiro para comer e iria para o Museu Picasso, que é numa fortaleza, que dá de frente para o mar. A lagosta do viveiro é no mercado de Antibes, certo? Num dos restaurantes próximos ao mercado. E eu também iria tomar um pastis, que é o sucedâneo do... Absinto. Perfeito. Segunda dinâmica aqui, que é obrigatória e é objeto de desejo da maioria dos nossos viajantes, a culinária, a gastronomia. Então eu queria que você escolhesse uma refeição que é obrigatória, e aí eu quero que você fale a refeição completa, principal e bebida. Se tiver uma sobremesa também pode falar, que é obrigatória de se comer na região. Eu ia comer um bouillabaisse com uma taça de vinho rosé gelado. Obrigatório. E o escargot à provençal. Em Provence, o molho provençal, o alho, o tomate, essa combinação é única. Tem que provar pelo menos uma vez na vida. Se você pudesse escolher uma época e uma pessoa, uma personalidade ou um grupo de pessoas para você visitar. Eu escolheria o Nostradamus, que nasceu em Saint-Rémy, e traria o Nostradamus para os dias de hoje, comigo. Ou então eu iria voltar ao passado junto com os Rolling Stones, que andaram uma época por lá, alugaram uma casa, uma vila, gravaram lá. Eu iria com eles para a Idade Média. Maravilha, Edna. E para terminar, eu queria que você definisse a Riviera Francesa em uma palavra. Eu usaria a palavra feitiço. Quando você vai uma vez, você fica enfeitiçado e você não pode deixar de voltar lá. Edna, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra conversar com você. As portas são sempre abertas aí para você compartilhar um pouco mais do seu conhecimento com a gente. Puxa, Gabriel, com o maior prazer. E para mim é que foi uma viagem no tempo, porque se der, eu quero ir a 9ª vez. Lembrando que todas as localizações que a gente falou, todos os hotéis, restaurantes, todos os lugares que a gente mencionou aqui nesse episódio vão estar na descrição desse podcast. O Teresa Pérez Travel Talks é uma produção original da Teresa Pérez, com produção geral de Tomás Pérez e Giovanna Januzelli.
O Alexandre Essa foi o diretor de conteúdo desse episódio. A captação de áudio, produção e edição foram feitas pela Síncopa 360, com colaboração do Thiago Boecan. E a curadoria do episódio foi feita pelo Alexandre Essa, pela Giovanna Januzelli, pela Edna Palatinic e pelo Gabriel Moreno. O relacionamento comercial é com a Nanda Serra, com o Alessandriciano e com a Liliane Tintiliano. Eu sou Gabriel Moreno e espero vocês no próximo episódio. Até lá! Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for